Bom dia, sou Ana Maria, trabalho no Instituto Socioambiental e eu vou falar um pouco a respeito de uma situação que ocorre no Vale do Ribeira, na porção paulista do Vale do Ribeira, que é de sobreposição de um território quilombola e um parque estadual que é o PETAR, Parque Estadual Turístico Alto Ribeira. E eu falo, meu ponto de vista, de relação com esse tema, é a partir da atuação do ISA nesse processo, né, e que é uma atividade de mediação, né, e de negociação dos conflitos que surgiram a partir dessa sobreposição. Pode passar. Então, eu acho que assim, a primeira, né, apresentando um pouco a questão, eu vejo que o conflito estabelecido nessa região parte de um problema de olhares cruzados, de olhares conflitantes, né, que são oriundos de uma perspectiva de formas distintas de abordar a sobreposição, né? Então, e que colocam em evidência diferentes valores e representações sobre a natureza, né, sobre a diversidade sociocultural, né? Então, de um lado, a gente tem uma visão conservacionista mesmo, né, em que se o quilombo está dentro do parque, ameaçando a conservação do patrimônio ambiental a ser protegido, uma perspectiva que opõe natureza e cultura, né? E, por outro lado, para a comunidade de Bombas, né, o quilombo Bombas, que eu vou apresentar adiante, é o parque que está dentro do seu território, alterando suas formas próprias de organização sociocultural e produtiva. Que seria uma visão que eu aproximo da visão socioambientalista, né, em que natureza e cultura não seriam opostos, mas seriam vistos numa situação de cooperação ou gradiente, né, e que eu acho que no caso da visão socioambiental, é tributária muito do que se encontrou nas populações indígenas da Amazônia, por exemplo, né, na cosmologia de populações tradicionais, que não opõem essas duas categorias, mas sim as coloca numa relação de gradiente, né? Pode passar. Então, só para dar um contexto de onde estou falando, Vale do Ribeira, né, está localizado entre as capitais de São Paulo e Paraná, né, na região do Tempura ali, e é uma importante região que tem um patrimônio ambiental e cultural muito importante para os dois estados. Então ela abriga a maior parte das comunidades quilombolas de São Paulo. 21 das 28 reconhecidas estão no Vale do Ribeira, além de comunidades caiçaras, comunidades indígenas e uma série de comunidades de famílias de agricultores, né? E também é onde está concentrada a maior porção da Mata Atlântica preservada do país, em torno de 21% dos 7% que sobraram do bioma, né? Então é uma região, um importante corredor socioambiental, localizado numa das áreas mais ricas do país, né? Pode passar. Então aqui, não sei se dá para visualizar, esse aqui é o recorte da bacia hidrográfica do Vale do Ribeira, em azul. Ali é São Paulo, para cá Curitiba, né? E aqui a gente vê a quantidade de unidades de conservação, proteção integral de uso sustentável, né, um mosaico mesmo de unidades de conservação, e os territórios quilombolas, esse daqui, né? Uma série também. Aqui é Bombas, no caso que nós vamos tratar aqui agora. Pode passar. Não sei se está dando para visualizar. Aqui é de novo o recorte da bacia, com um foco nas comunidades quilombolas, né? Então aqui é a concentração das comunidades no médio Vale do Ribeira, né? Aqui é o Rio Ribeira de Iguá, que nasce em Paraná, em Deságua em Iguá. E Bombas está aqui. É esse território aqui, que na verdade esse desenho desse limite territorial não é ainda o limite oficial, é um limite que foi apresentado no relatório técnico científico, antropológico, mas que de fato ainda não foi, exatamente sobre isso que a gente vai falar, não foi ainda reconhecido oficialmente, tá? E aqui é considerada a região do Alto Vale, em Poranga, onde está localizada a comunidade.
um quadro um pouco da situação dos quilombos no Vale do Ribeira Paulista. São apontadas 66 comunidades quilombolas. Dados do ITESP, né, e da IACONE, que é a equipe de articulação e assessoria das comunidades negras do Vale do Ribeira, que é uma entidade do movimento social quilombola. Dessas 66, 30 são comunidades apontadas, 15 são comunidades identificadas. Então, ela já aqui, comunidades apontadas geralmente pelo movimento social. Comunidades identificadas são as comunidades que têm já algum tipo de reconhecimento por parte do Estado. Então, geralmente são as que já possuem a certificação da Fundação Palmares. Comunidades reconhecidas são 15, são aquelas que já têm os laudos do ITESP realizados. Uma comunidade com o título registrado parcialmente, uma com o título registrado integralmente, que é a Maria Rosa, uma comunidade titulada integralmente e 3 comunidades tituladas parcialmente. Aqui dá para ver um pouco, né, a situação de o imobilismo, né, dos órgãos públicos no processo de titulação, titulação principalmente de registro dos títulos. Né? Pode passar. Foi? Foi. Bom, Quilombo Bombas. O Quilombo Bombas está inteiramente dentro do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, e que é um terreno cuja formação geológica é rico em calcário. Então, uma formação propícia para caverna. Né? É um dos maiores patrimônios espeleológicos brasileiros. O território de Bombas apontado nos primeiros levantamentos do ITESP eram de 1.200 hectares, mais um processo de conversa com a comunidade, o que o ISA também participou, se chegou em algo em cerca de 3.000 hectares, né? E foi isso que no fim foi indicado. A maioria absoluta do território, cerca de 97%, é coberta por mata atlântica, mata primária ou capoeira em diversos estágios, e apenas 1,69% do solo é dedicado à roça de coivara. Então é um uso bastante, né, proporcionalmente muito pequeno, uma área muito preservada. A ocupação de Bombas começou em 1910, com a fixação de escravos fugitivos descendentes portugueses e em uma área próxima, conhecida como Fazenda Fortuna. Nos anos de 20 a 35, teve uma intensificação da ocupação, chegaram famílias de outras regiões próximas, né? Se fixaram no local e aí se estabeleceu uma rede de parentesco formada por essas famílias. Dias Peniche de Matos, nem todos estão mais lá, Dias Marinho, Sulino e Muniz. Tinha também gente vindo de Minas Gerais, se fixaram ali. Então, na década de 50 a 60, eram cerca de 80 famílias nesse território. Né? Em 2003, né, pulei um pouquinho o processo de organização da comunidade, mas em 2003 o ITESP concluiu o RTC do Quilombo de Bombas. E em 2008, a população de Bombas era de 68 pessoas. Por favor, passa para esses dados ter. Assim, aqui. Então, esse é o território reivindicado e que foi publicado na agenda, né, socioambiental das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. Esse é o território de 3.000 hectares. E aqui é um mapa de uso em que fica bastante evidenciado, né, que todos os topos de morro, que aqui é a Serra do Sem Fim e essa parte também, são preservados, não são áreas de uso. Né? Essas manchas verdes claras são áreas de pousio, né, que foram roças, mas que estão em regeneração, e as áreas de uso mais intensivos são essas de laranja, quer dizer, é realmente um uso bastante comedido, né, do território, e eles são, é uma comunidade que produtora, o sistema agrícola bastante forte lá. Se interromper, Ana. 2008, 68 pessoas. 2003, quantas famílias? É esse o dado. Quantas? Eu perdi. Famílias. São coisas cerca de 15 famílias.
Confirma esse dado para você. Bom, aqui algumas imagens aéreas que mostram um pouco essa relação do uso dessa comunidade faz no seu território, uma área ampla de mata preservada, né, e um uso... Falta só um pouquinho. E aí o uso, né, no quintal da casa e nas imediações próximas. Assim, a gente consegue ter mesmo a visão da relação, né, entre a área cultivada e a área preservada. Pode passar. Aqui é a região de Cotia, que é considerada bomba de cima. De novo, pode voltar aqui só um pouquinho aqui. Foi onde foi estabelecida a escola, né? Tem duas escolas, uma não está mais funcionando. E para chegar, né, em Bombas, você tem que sair de Poranga e pegar uma trilha a pé ou no lombo do burro para chegar. Para chegar nessa localidade, a partir de Poranga, você gasta umas 3, 4 horas de caminhada. Pode passar. E aqui fotos das áreas de roça, né? Que já é uma cena um pouco mais para os conservacionistas, um pouco assustador e forte. Mas que mostra, e aqui de fato é uma roça derrubada em estágio médio de regeneração, que, segundo a legislação, né, não é permitido. Não estou nem falando de fato de ser parte, né? Eu estou falando dentro mesmo da lei da Mata Atlântica, não é permitido esse tipo de... Mas também a gente verifica o quanto os acertos que os quilombolas fazem, ele é um acerto bastante preciso, né? O acerto é essa técnica de conseguir estancar o fogo, eles só queimam a área que eles realmente vão utilizar e é bastante delimitada. O fogo não se alastra, né? Eles têm um controle do uso do fogo. Bom, em 58 é criado então o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeiro, o PETAR, foi o primeiro parque a ser criado no estado de São Paulo, e estabeleceu as normas legais de ocupação próprias desse tipo de ocupação, né? Unidade de conservação e uso integral. É nessa época que haviam cerca de 80 famílias e vivendo a produção alimentar realizada pelos grupos familiares. Com a criação do PETAR, sobreposto às áreas de uso, as famílias se viram impedidas de realizar suas atividades agrícolas, que envolvem, né, a roça de Coivara, em estágios mais avançados de recuperação, a poeira grossa. Porque a gente sabe que são nesses espaços que o cultivo é muito mais produtivo. As famílias também foram restringidas das atividades de criação de animal, proibidas de realizar qualquer atividade extrativista dentro do seu território. Até hoje, a comunidade não pode cultivar palmito de juçara pupunha, nem coletar sementes para repovoamento de juçara. E hoje em dia, praticamente, o território de Bombas não tem mais palmito de juçara. Nossa, nem entrei no computador. Então vai. Bom, entrei. Vamos lá, em 2003, o RTC da comunidade é elaborado pelo ITESP, o processo fica parado na Secretaria do Meio Ambiente até 2010. Sem o reconhecimento como quilombo, a comunidade começa a sofrer com as consequências da falta de acesso, como eu falei, luz, serviços básicos de saúde que não chegam, alcoolismo, redução das celebrações das organizações comunitárias, né, diminuição da atividade agrícola, consequentemente dos mutirões de trabalho, de toda uma forma de organização comunitária que estava ali muito viva e que começa a entrar em declínio, né? Redução drástica do número de famílias na área. Em 2009, o plano de manejo do PETAR começa a ser realizado. A comunidade de Bombas, então, com o processo parado na Secretaria do Meio Ambiente, proíbe os pesquisadores de entrar na área para fazer os levantamentos necessários do meio biótico e do meio socioeconômico para a elaboração do plano de manejo, né? E aí se estabelece um impasse, né? E a partir daí, em 2010, a resolução 29 da Secretaria do Meio Ambiente, que dispõe sobre os estudos técnicos para subsidiar a alteração de limites e mudanças da categoria de manejo e da conservação.
Porque até então o ITESP vinha reconhecendo comunidades quilombolas dentro de unidades de conservação sem que os processos precisassem passar pela Secretaria do Meio Ambiente. A partir desse momento, a partir dessa resolução, todo e qualquer reconhecimento de comunidade que vá passar por algum tipo de alteração de limite de unidade de conservação tem que passar pela Secretaria, certo? Então isso criou aí a necessidade de se sentar para construir uma agenda positiva com a Fundação Florestal, né, gestora do PETAR, para avançar no reconhecimento da comunidade pública. Pode passar. Então, em 2010, a Assessoria das Comunidades, que é principalmente a EACONE, estimula então a abertura do diálogo entre a comunidade e a Fundação Florestal com o para reativar o processo de reconhecimento da parada. Então, aí a gente começa uma agenda de reuniões e de negociação estratégicas e tal, né, e do qual eu participei bastante com o Nilton Tato, né, que é coordenador do Programa Vale do Ribeira do ISA. E a gente, um pouco nessa coisa de fazer uma mediação, uma assessoria, informar, era um pouco o nosso papel nesse processo, né. Então, 22 de janeiro de 2010 foi a primeira reunião que reabriu o diálogo, né, e que estava presente também a reserva da biosfera, né, em que tem um volume de dados imenso sobre o PETAR e que recoloca a questão ambiental que faz com que a Secretaria estivesse segurando o processo para o não reconhecimento, né. Então, recoloca o dilema do patrimônio ambiental e cultural que estava aí. Em 29 de setembro, então, a comunidade aceita a realização dos estudos técnicos, que não foram feitos na época do plano de manejo, né, mas que são os estudos técnicos da Resolução 29, para então prosseguir no processo de reconhecimento. Em 10 de dezembro foram firmados o protocolo de intenção e o plano de trabalho entre a Fundação Florestal e TESP, a Associação dos Remanescentes de Quilombo de Bombas, né, esses da Resolução 29. Em 2011, então, uma equipe técnica da Exalc entra no território de Bombas, acompanhado da comunidade, e eles fazem, então, o diagnóstico físico, biológico e sustentabilidade ambiental do território, né. No 1º de dezembro de 2011, o relatório é apresentado para uma primeira avaliação da comunidade. E em 2012, no começo de 2012, a pesquisa é concluída. A partir disso, em 15 de junho, a partir dos estudos realizados, em 15 de junho, né, a Fundação Florestal apresenta, então, uma proposta de limite territorial para a comunidade, excluindo... você pode voltar naquele mapa de bombas que tem o território? Vou colocar de novo. Mais. Excluindo isso aqui, ó. Território. Essa foi a proposta da Fundação Florestal. Dizendo que o Córrego Grande, que essa área que é conhecida pelos quilombolas como Córrego Grande, ela se chama Sistema Areias, que é uma região completamente preservada, né, e que tem importância hídrica para todo o sistema de insurgências e ressurgências de águas subterrâneas no PETAR, e que vai para cá, que se chama Sistema Areias, que é como eles conhecem, e que aqui é também onde tem as cavernas, onde existe o bagre seco, que é uma espécie endêmica, única, exclusiva, que só tem aqui, importantíssima tal. Ok. Então, a partir disso, a comunidade recebe essa proposta e nega. Ela, então, escreve uma carta para a Fundação Florestal, né, para os órgãos competentes, dizendo por que não retirar essa área. E aí, uma série de questões culturais, históricas, né, simbólicas e econômicas também. E se propondo e dizendo assim, a gente vai preservar isso aqui. A gente topa fazer um termo de compromisso ou até uma unidade de conservação do tipo RPPN para que essa área fique sob nossa gestão, compartilhada com a Fundação Florestal, né, com os órgãos ambientais, e a gente topa fazer um uso muito restrito dessa área para a conservação. Essa proposta chega na Fundação Florestal e é negada. Desculpa, ela é aceita pelo então gestor na época, que era o Boris, mas ocorre uma mudança na Fundação Florestal e aí a Fundação Florestal volta atrás e reapresenta a proposta de exclusão da área.
Na verdade, teve um jogo em impasse, assim, teve mudanças na Fundação Florestal. Bom, resumo da ópera, né? Eu acho que eu preciso terminar aqui. A contraproposta foi aceita com essas condições. Já passei isso, por favor. Passa próximo. Mas como o acordo não foi oficializado, a Fundação Florestal volta atrás. E quando ela volta atrás, ela representa a proposta de exclusão. Ok. Em fevereiro, a nova equipe da Fundação requalifica os seus argumentos ambientais e jurídicos para a área de exclusão e diz para a comunidade, olha, essa área aqui não vai rolar mesmo. Vocês podem esquecer. Nessa mesma reunião, a comunidade, exausta, depois de quase 10 anos de negociação e de idas e vindas, né? Então, coloca na mesa as suas questões fundamentais, que são acesso, luz, né, e acesso dos serviços básicos, né, e diz, ok, a gente vai tirar, então, a área do córrego grande do nosso território, né, o que tem implicações do ponto de vista do movimento, né, que eu acho que é o caso da gente pensar o que é. Então, esse foi o desfecho. Esse desfecho foi em 2013, foi há bem pouco tempo atrás, e estava na mesa, como responsabilidade da Fundação Florestal, que ela escrevesse então um projeto de lei para exclusão. Ele vai ter uma série de mudanças de limite da unidade do PETAR, né, e nisso tirar o parque de cima do território de Bombas. Então, esse foi o encaminhamento que foi dado. A gente tinha a ideia de que isso seria possível agora, até para a Semana do Meio Ambiente, já ter um esboço dessa lei, mas não vai ser possível e, conforme a gente tem ouvido falar, pelo menos um ano até a elaboração desse projeto de lei. Então, o que a gente achou que ia ser uma contrapartida mais imediata, não será. Né? Isso acho que é a última. Bom, eu queria só fazer essa consideração final, que na avaliação que a gente está tendo desse processo, na mediação desse conflito, ainda impera mesmo nos órgãos oficiais, né, ambientais, uma visão conservacionista truculenta que não consegue enxergar as comunidades tradicionais. Eu acho que o caso de construção que foi feita no núcleo Pixinguaba é um exemplo que foge um pouco dessa regra, né, mas regra geral acho que não. E que não incorpora as comunidades tradicionais como parceiras na conservação. Né? E a gente vê que a gente pegou fotos de bombas de 1960, quando ainda não tinha ação do parque, e as áreas de plantio eram mais ou menos aonde elas são hoje. Ou seja, as áreas preservadas sempre foram aquelas. Eles sempre preservaram topo de morro, uma série de coisas. Né, então, ferindo os direitos coletivos fundamentais para a reprodução dessas comunidades. Né? Era isso. Obrigada.